Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar sistematicamente a Bíblia Sagrada. Nós estamos usando como guia de estudo esse livro chamado Lição da Escola Sabatina. O tema geral desse trimestre, que vai até março, é o amor e a justiça de Deus. Se você também quiser ganhar um livro desse, coloque aí nos comentários. E se você morar aqui perto de mim, eu teria o maior prazer de levar pessoalmente até você. Se você morar um pouquinho mais longe, o livro também vai chegar até você. Mas aí você vai pagar as despesas do correio. Tá bom? Se você morar mais longe ainda, tiver que ir de avião, é só você pagar o transporte e a gente chega aí. Ontem nós vimos que Deus tem um amor entranhado por nós. É um amor, hoje o termo mais moderno para isso seria, é o amor visceral. É aquele amor que comove-nos por dentro. Então, deixa eu lembrar o termo aqui. É um amor que embrulha o estômago. É um amor embrulhado. Essa é a ilustração usada para descrever a intensidade das emoções de Deus em relação ao seu povo. A imagem do coração se contorcendo e da compaixão despertada é uma expressão idiomática que reflete emoções profundas, tanto de Deus quanto dos seres humanos. A imagem da compaixão despertada, Kamar, ocorre, por exemplo, na história das duas mulheres que se apresentaram a Salomão. Então, o amor que Deus sente por nós é de contrair extremamente. Hoje, terça-feira, nós vamos falar um pouquinho da compaixão de Jesus. Se Deus ama desde as entranhas, se Deus ama de modo a embrulhar o estômago, e Jesus, como é a compaixão de Jesus por você e por mim? Qual é a importância de reconhecermos o nível de amor que Jesus tem por nós? Simplesmente vital. Porque somente conhecendo Jesus nós temos a possibilidade de vislumbrar um pouco da intensidade do amor de Deus por nós, seres humanos. A expressão, aliás, isso é para amanhã, calma. A compaixão de Jesus. No Novo Testamento, o mesmo tipo de imagem encontrada no Antigo Testamento é utilizado para representar a compaixão de Deus. Paulo se refere ao Senhor como Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Em Efésios, carta de Paulo também, escreveu para os crentes de Éfeso. Lembrem-se, Éfeso, a primeira igreja
do Apocalipse. Na carta para o povo de Éfeso, capítulo 2, verso 4, Efésios 2, 4, você vai lá, quando eu cito o verso, aperta o pausa, vai lá, lê o texto e volta, tá bom? Efésios 2, 4. Paulo diz que Deus é rico em misericórdia. Eu estou falando Paulo, o discípulo que viu Jesus, que caiu lá no caminho de Jericó, caiu do cavalo. Deus é rico em misericórdia e redime os seres humanos por causa do grande amor com que nos amou. Nas parábolas, Jesus Cristo usa expressões de emoção profunda e comovente para descrever a compaixão do Pai. Leia lá, Mateus 18, 27, Lucas 10, 33, Lucas 15, 20. Entendeu? Agora volta aqui. A mesma linguagem que descreve a compaixão divina no Antigo Testamento e no Novo Testamento é utilizada nos Evangelhos. De modo mais específico, para representar as ações compassivas de Jesus diante dos sofredores. Leia Mateus 9,36, Mateus 14,14, Marcos 1,41, Marcos 6,34, Lucas 7,13. Aperta o pausa, leia tudo isso e volta aqui. Leia também Mateus 23:37. Então, responda agora para nós a pergunta: como esses versos que acabamos de ler revelam a sensibilidade de Jesus Cristo diante da situação das pessoas? Jesus, ele se comovia. Perdão, eu dormi a noite inteira, mas estou com sono. Eu não falei, mas é bela madrugada. São 4 horas da manhã. Os primeiros passarinhos estão despertando. Os primeiros ônibus estão partindo para suas missões. Não sei se você está ouvindo, mas tem um ônibus ali encostado. Tá vendo? Ele já está com o motorzinho ligado. Ligou os faróis e vai rumar para a sua missão. Provavelmente buscar pessoas, levar pessoas para os seus labores. Ó, tá saindo. Acelerou. Não, eu ia filmar ele acelerando, mas ele parece que desistiu de novo. Atrás tem um outro fretado, tá vendo? Tá chegando lá. Eles gostam de passar aqui. Essa aqui é como se fosse um fim da linha. Então toda madrugada eles se encontram aqui, se cumprimentam, buzinam. Você ouviu que eles buzinaram, né? Desculpa aí porque eu me distraí um pouco. Mas aí a nossa lição ela fica mais humana. Você percebe que eu não estou aqui maquiando nada, só estou lendo a lição, citando os versos bíblicos e fazendo os comentários. A lição é para ser estudada assim mesmo. Não há nenhum compromisso. Porque tem que ser assim, tem que... A ideia do autor da lição
ela não precisa ser necessariamente a minha ideia, não precisa ser necessariamente a sua ideia. De repente ele tem a ideia de um texto bíblico, mas você tem uma ideia diferente. O importante é que as nossas ideias, elas coadunam com as ideias bíblicas. Por isso a gente coloca vários textos para que possamos compreender por nós mesmos. O Espírito Santo de Deus inculca em nossa memória a verdade bíblica, os princípios da palavra de Deus, de modo que quando precisar, o Espírito Santo faz nos lembrar e ele faz a ligação, texto com texto, para que a gente não fique arrumando pretextos. Muito bem, agora o comentário do autor. Nos evangelhos, para aqueles que estão chegando agora e não conhecem muito, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Então nós temos 4 evangelistas, qual seja, na ordem de escrita: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nesses escritos, repetidas vezes, os autores nos diz que Cristo era motivado pela compaixão diante das pessoas que enfrentavam aflições ou necessidades. Cristo, Jesus, nunca passou por alto. Vá com Deus, meu irmãozinho. Agora ele está indo embora. Falei que ele ia, mas agora ele está indo. Passar aqui, vai subir. Vai com Deus, tenha um bom trabalho. Que os trabalhadores que aí vão possam desempenhar bem os seus labores. E que a pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil, possa prosperar sempre e sempre. Jesus, ele não só sentia compaixão pelas pessoas, mas também atendia às necessidades das pessoas. Olha a dica. Você sente compaixão pelas pessoas. Isso é muito bom. Sentir compaixão é a mesma coisa sentir compaixão é a mesma coisa que viver de modo viver de modo desejável? Não. Sentir compaixão não é viver de modo desejável se você não atender às necessidades das pessoas. Jesus, ele sentia compaixão e também atendia às necessidades das pessoas. Tem um autor que fala assim, não sei se é Tiago ou se é... Eu conheço a Bíblia inteira, mas eu tenho dificuldade em decorar as passagens. Eu lembro as passagens, mas eu não sei onde é. Acho que é João que fala assim: adianta você conhecer uma pessoa, saber que ela está passando fome, necessidade. Adianta você, como cristão, ter compaixão por ela e falar assim: ah, meu irmãozinho, Deus te abençoa, viu? Deus vai prover para você alimento. Deus vai te auxiliar. Vai em paz, meu irmãozinho. Adianta? Não. Se você sentiu compaixão por ela, como Deus sente, você vai falar: você está com fome? Estou aqui, um lanche. Vá em paz. Deus
proveu para você o sustento. Isso é compaixão. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, teve compaixão por nós, porque Ele proveu a salvação. Ele nos proveu. Além disso, além de prover as pessoas, Jesus também lamentava por seu povo. Imaginamos as lágrimas em seus olhos, enquanto ele olhava para a cidade e dizia: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Ó Jerusalém, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Aqui vemos que o lamento de Cristo está intimamente relacionado ao que é descrito a respeito de Deus em todo o Antigo Testamento. Muitos estudiosos da Bíblia, antes de falar sobre os muitos estudiosos, vamos voltar aqui. Você tem ouvido muito eu dizer Novo Testamento, Velho Testamento, e a maioria de vocês sabem que eu estou me referindo aos escritos antes de Jesus, quando eu digo Velho Testamento, e eu estou me referindo aos escritos que foram produzidos depois de Jesus, então eu digo Novo Testamento. Conquanto sejam dois os testamentos, esse modo de dizer não exprime necessariamente a realidade dos fatos. Sim, porque testamento é outro modo de dizer aliança. Então existe uma aliança de Deus que é única, desde o Éden, na criação do homem e da mulher, até o Apocalipse, quando esse homem e essa mulher serão restaurados à imagem de Deus. Eles serão devolvidos no Éden. A Bíblia não diz do pó ao pó, referindo-se à morte dos seres humanos depois do pecado? Pois é. Agora eu vou fazer aqui uma parafrase. Então é do Éden ao Éden, ou seja, é uma ampla e única aliança. Então não é necessariamente correto eu dizer Antigo e Novo Testamento e aí colocar na minha cabeça são duas alianças. Não. Vamos trabalhar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles fazem parte da mesma aliança. Sim, porque Deus não é homem para que mude de ideia. Ele fez uma aliança conosco. Começou a aliança com Adão, confirmou com Abraão, os profetas disseram, a aliança ainda está vigente. Jesus disse, eu vim aqui para que haja uma nova aliança. Então fica a impressão de duas alianças. Mas não, meu amigo, a nova aliança, ela acontece porque a primeira aliança foi quebrada. O Novo Testamento existe porque o primeiro testamento foi quebrado. Agora eu te pergunto, quebrado por quem? Sim, nós os seres humanos. Porque a aliança de Deus se renova a cada manhã conosco.
Mas a promessa de Deus é perene. A aliança que ele fez com Abraão continua conosco hoje. Então, quando você ouvir agora Novo Testamento, Velho Testamento, veja se você consegue, veja se você consiga fazer pare de fazer essa separação. Então, quando você vê escritos antigos do Antigo Testamento e escritos do Novo Testamento, então você imagine isso como um só escrito. Ou melhor, para ficar mais didático, o testamento de Deus é os 5 primeiros livros da Bíblia. Podemos ampliar para 10. Entende? Ali envolvendo Crônicas, Reis, Juízes, Samuel. Então esse é o testamento, a aliança feita com Deus. Aí os escritos dos profetas, Salmos, e depois os escritos dos evangelhos, dos apóstolos, das cartas e a carta profética ao Apocalipse, esses são todos compêndios comprobatórios da mesma saga bíblica, entende? É isso que eu ensino aí nas séries que estão no canal. Eu tentei explicar uma coisa, mas de repente eu acabei até complicando mais. Tenha paciência. Continue aqui, conectado no canal Vigia das Pessoas, porque o Vigia das Pessoas não sou eu, é ele que mora lá em cima. E ele não vai deixar ninguém com dúvida. Tá bom? Vou continuar aqui o comentário do autor. Aqui, desculpa, eu tô com sono. São 4 da manhã. Aqui vemos que o lamento de Cristo está intimamente relacionado ao que é descrito a respeito de Deus em todo o Antigo Testamento. Muitos estudiosos da Bíblia observam que a imagem de uma ave cuidando de seus filhotes era usado apenas em relação às divindades no Antigo Oriente Próximo. Eu estava ouvindo o comentário da lição e o autor dizia: o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação. Então ele pairava, esse pairar é como uma águia, sabe? Pairando sobre seu ninho, protegendo a sua criatura, as suas criaturas, protegendo seus filhotes. Em Mateus 23, 37, muitos autores veem uma referência à imagem de Deuteronômio 32, 11, onde Deus é comparado a uma ave que paira sobre seus filhotes, protegendo-os e cuidando deles. Não é bonito? Jesus quer ser como uma galinha nos protegendo sobre suas asas. Jesus, ele é a imagem e semelhança, a imagem expressa de Deus aqui na terra. Ele disse: o Pai e eu somos um. A gente fala a mesma coisa. E o Pai do Antigo Testamento é aquela poderosa águia protegendo os seus filhos. Então, quando eles falavam de divindades, porque a Bíblia ela descreve os povos pagãos, e eles comparavam também as divindades como
grandes aves protegendo seus ninhos. Essa é uma imagem acalentadora, confortadora, saber que Deus está nos protegendo sempre. Deus não é um avestruz. Lembra? Vá com Deus. Deus não é um avestruz. Por que estou falando isso? O avestruz é a avestruz ou o avestruz? Agora deu um bug agora. O avestruz é uma ave tola, talvez o mais ignorante dos animais que Deus tenha criado. Por quê? Em Jó é falado assim: a avestruz é um animal estúpido. Ele bota o ovo na praia e deixa lá. Bota na areia e deixa lá. E sai fora, como se os ovos não fossem seus. Entende? Deus não é um avestruz, Deus é uma águia que ele paira protegendo sua ninhada. O avestruz é o animal mais tolo que Deus criou. Ele fala: eu mesmo criei o avestruz assim. Agora a águia não, a águia é muito sabida. A águia foi o animal mais esperto que Deus criou. Por quê? Quando Jó queria saber o que era sabedoria, ele perguntou para o mar não sabia. Ele perguntou para o mar, perguntou para a terra, ninguém sabia. Ninguém sabia. Lembra, estou falando de Jó capítulo 28, onde eles falam que os homens embrenham na terra para arrancar dela o ouro, o cobre. Está falando aqui da mineração. Então, ele fala, por dentro da terra, eles rasgam-na para encontrar o ouro, o cobre. Enquanto que em cima da terra está tudo muito normal. Por baixo parece um formigueiro. E em cima está normal, estão produzindo o trigo. E eles estão caçando o ouro. Mas aí eles perguntam, existe algum ouro que seja melhor do que essas pérolas encontradas? Pérolas não, mas essas riquezas encontradas no subsolo, embaixo das grandes montanhas mineráveis. E aí alguém fala, a sabedoria. E eles começam a caçar a sabedoria. Ninguém sabe onde é que está a sabedoria. Até que a águia fala, eu sei. A sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é repetido várias vezes por vários autores na Bíblia. O maior exemplo de compaixão de Deus é Jesus Cristo, que se entregou por nós. No entanto, Jesus Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus, mas é também o modelo perfeito de humanidade. Em outras palavras, aqui é uma afirmação que choca a gente, porque é uma informação que não dá para compreender, porque é uma impossibilidade. Aqui ele fala, Jesus Cristo não é apenas a imagem perfeita de Deus. Jesus Cristo não é apenas o céu expressado de modo perfeito aqui na terra, 100%, como também ele é o modelo perfeito de humanidade, ou seja,
Jesus Cristo 100% divino, Jesus Cristo 100% humano. Essa é a realidade da Bíblia. Difícil de entender? Sim. Mas é o que é. Nós já explicamos essas questões em lições anteriores aí. Veja, nós temos aí mais de 800 vídeos só falando da Bíblia Sagrada. Nós tivemos o prazer de comentar a Bíblia Sagrada integralmente ano passado. E eu aconselho a você, leia a Bíblia todo dia. Ouça, eu gosto de ouvir na voz de Cid Moreira, mas tem outros autores aí. Como imitar a vida de Cristo, atentando para as necessidades dos outros, e assim, não apenas para pregar o amor de Deus, mas demonstrá-lo de maneira concreta. Eu já falei aí atrás. Não adianta você dizer, vá com Deus, fique em paz. Não adianta, meu amigo. Se você percebe que o seu semelhante está precisando de comida, de abrigo, e você é cristão, você sentiu compaixão por essa pessoa, é natural, você é humano, é natural que você sinta compaixão por outro ser humano. Mas não basta você dizer, vá em paz. Você tem que dizer, venha, eu vou prover o alimento para você. Isso é compaixão. Lembra o bom samaritano? Ele passou e viu o pobre ali caído, quase à morte. Ele se contorceu de compaixão por ele, mas ele não ficou compaixonado. Ele não ficou consternado e foi para o seu caminho, como fez o sacerdote, como fez o levita, porque eles também sentiram, ai meu Deus, eu estou cheio de compaixão por esse andante aqui, mas eu não posso, porque eu tenho que ir ministrar na casa do Senhor. O outro disse, eu não posso, porque eu tenho que ir lá fazer a lição. Aí passou o samaritano e teve compaixão e ajudou. Ter compaixão só não basta. Você ficar nas redes sociais curtindo videozinhos emocionais, não adianta. Isso não adianta. A vida real é arroz e feijão. Não permita que nenhuma viúva nesse país passe fome. Não permita que nenhum órfão abandonado pelos pais passe fome. Vá com Deus, meu irmão. Não permita, a responsabilidade é sua, não é do governo. Aliás, esse meio de manter a população escravizada, chamada Bolsa Família, isso isso é muito deletério para a nossa sociedade. Isso vai levar o Brasil, o país, à miséria total. Sim, existem estados no Brasil onde o número de pessoas relacionados como beneficiários do Bolsa Família é maior do que o número de pessoas que trabalham. Isso é um absurdo. Tudo bem, cavalheiro? Bom dia. Porque por mais problemas que nós tenhamos no Nordeste do país, não se justifica que mais da metade da população esteja vivendo de miséria. Mas esse já é um outro assunto. Obrigado porque você esteve até aqui, você é realmente paciencioso. Ontem eu conheci um casal porque eram duas pessoas.
Eram duas pessoas de sexo diferente, mas eram mãe e filho. Eu esqueci o nome deles. Mas eu fiquei muito contente porque eles se inscreveram no meu canal Vigia das Pessoas. Sabe? Por várias vezes eu passava ali, eu estava na borda do rio fazendo uma reportagem. E por várias vezes eu vejo os dois ali no ponto. E aí ontem eu tive o privilégio de conhecê-los e conversar com eles. É um menino muito novo, tem por volta de 20 anos, uma mãe muito simpática. Que Deus abençoe vocês. Continue estudando a Bíblia, porque aqui no estudo da Bíblia é que está o segredo para a nossa vida eterna. Foi um prazer conhecê-los. Eu não falei para vocês, mas eu tenho um grupo de estudo, também chamado Vigia das Pessoas, no WhatsApp. E dentro desse grupo eu tenho um grupo seleto, que eu chamei de 9 minutos, em alusão à oração intercessora que fazia, eu acho que é a oração intercessória, nesse caso, é a oração intercessória, que fazia Daniel pelo povo. Essa oração durou 9 minutos, então já tem mais de quase 50 pessoas. Pessoas que eu oro, porque são pessoas que eu conheci aqui na rua, pessoas que passam aqui, sabe? E falam comigo, às vezes cumprimentam você. Então, são meus amigos do grupo 9 minutos. Continue estudando a Bíblia. Se inscreva no canal, compartilha, dê o seu gostei ou não gostei. E até amanhã. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê, não pouca, mas muita, muita paz.